desde o começo desse capítulo, nós temos enfatizado para vocês, mostrado que isso está escrito aqui. Nós vimos anteriormente que a função de onda psi pode ser expressa por diferentes bases. Aí dei dois exemplos. A base I, que é uma base discreta, e a base DT, que nós vimos na primeira aula, que é uma base de funções contínuas, nas ondas planas. Eu mencionei também que você pode usar a própria função delta de Dirac como uma base. Essa situação é análoga e encontrada no espaço tridimensional ordinário R3, onde um ponto no espaço pode ser representado por um conjunto de três números, que são os componentes em relação a um determinado sistema de eixos. Então, eu enfatizei também bastante essa analogia. Você tem três dimensões no espaço euclidiano usual, você tem um vetor. Você desenha um vetor, é um ente que pode ser representado em vários sistemas de coordenadas. Eu posso ter três componentes nas coordenadas cartesianas, eu vou ter três componentes nas coordenadas esféricas, que são números diferentes. Se eu tiver coordenadas cilíndricas, eu vou ter um número diferente. Mas é sempre o mesmo objeto que eu estou representando. É sempre o mesmo vetor. Que representado em bases diferentes, tem coordenadas diferentes. Tá? Mas, eu posso ter um cálculo vetorial, eu tenho um cálculo vetorial, que me permite operar com vetores sem me referir a uma base específica. Por exemplo, quando eu escrevo uma coisa desse tipo, que o divergente do rotacional é zero, eu preciso dizer que o divergente rotacional de A é zero, eu preciso dizer que A está nas coordenadas cartesianas, ou que A está expresso nas coordenadas esféricas. Isso vale sempre. Não importa qual sistema de coordenadas que eu colocar. Ou então, quando eu coloco essa relação aqui entre o produto vetorial e o produto vetorial, isso aqui é totalmente geral. Né? E vocês, em algum momento, talvez em física matemática, em álgebra, vocês manipularam essas coisas. Né? Você tem regras para mexer com produto vetorial, produto escalar, divergente, rotacional. Né? Você pode operar com essas coisas sem substituir ali as coordenadas dos vetores. E é muito útil isso. Tá? Eu posso chegar a uma série de resultados importantes sem ter que me referir a um sistema de coordenadas específico. Depois, na hora de aplicar, você escolhe um sistema de coordenadas e substitui os vetores lá. Certo? Está muito claro isso? Eu quero fazer a mesma coisa agora com as funções de onda. Eu até agora falei para vocês em representações de funções de onda em base. Agora eu quero ir para um espaço vetorial de funções de onda, onde eu vou me abstrair da base. Eu não vou dizer qual é a base, mas ainda assim eu vou poder operar com essas coisas de uma maneira muito conveniente, muito limpa, muito concisa, muito clara. Tá? Porque quando você substitui as coordenadas aqui, isso aqui vira uma meleca, né? Um monte de montaiada. Isso aqui é muito mais limpo, muito mais claro, muito mais conciso. Né? É a ideia da coisa. A representação é um caso em que eu escolho uma base particular, como alguém comentou aqui umas 2 aulas atrás, por exemplo, normalmente é baseada em simetria. Né? A escolha da base está associada com simetria. Mecânica quântica também, uma simetria no sentido um pouco mais profundo do que no sentido geométrico, mas também é a simetria que está por trás. Tá? Vocês entenderam o que nós queremos fazer? Eu quero abstrair. Mesmo quando eu escrevo, como eu falei agora há pouco, quando eu escrevo psi de R, quando eu escrevo assim, eu já estou escolhendo uma representação. Quando eu digo coordenada R, isso já é uma representação na base de funções delta de Dirac. Certo? Eu quero até me abstrair disso. Então, nesse sentido, nós vamos dizer que o estado quântico de uma partícula será representado por um vetor de estado. Da mesma maneira como eu desenho isso aqui, ó, eu não preciso dizer que base isso aqui está colocado. Eu posso colocar um eixo cartesiano, eu posso pôr aqui coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. O vetor, o ente vetor, ele existe como aqui. Ele existe
independente das coordenadas que eu escolhi lá. Então eu quero colocar a minha função de onda representada por um vetor de estado que pertence ao espaço abstrato, que eu chamo de E de R, chamado espaço de estado da partícula. Assim como eu tenho um espaço vetorial, agora eu vou ter um espaço de estados, que vão representar os possíveis estados quânticos da minha partícula. O que vamos fazer é definir a notação e as regras do cálculo vetorial de vetores desse espaço. Ou seja, eu quero encontrar coisas equivalentes a isso aqui, só que para funções de onda. Eu quero descobrir uma álgebra, uma notação, uma maneira de operar com as funções, como eu opero com esses vetores, sem ter que me referir às coordenadas. Essa notação, esse espaço, essa notação e esse espaço vai ser o que nós chamamos de espaço de Dirac, notação de Dirac. É a notação, é a maneira de você escrever funções de onda como objeto de um espaço de estados. Da mesma maneira, é óbvio que isso aqui é útil, eu espero que vocês possam perceber que essa notação é muito útil, na verdade. Ela é muito densa, é uma notação densa. Não sei se você entende o que eu quero dizer com densa. Ela é muito concentrada, né? Muito densa. Como isso aqui é muito denso também, né? Se eu for operar com isso aqui, eu sou obrigado a expandir isso daqui numa representação qualquer. Se eu escrevo o nábula o operador gradiente, o operador nábula, se eu escrevo ele numa representação de coordenadas, é uma coisa. O de cartesiano é uma coisa. Se eu escrevo ele na esférica, ele tem outra forma, né? Note que isso não vale só para vetores, isso vale para operadores também. Mas quando eu escrevo isso aqui, todo mundo sabe o que eu quero dizer. Bom, está claro qual que é o nosso objetivo? Então, mantenham isso em mente à medida que nós estamos trabalhando. Vocês vão ver que é exatamente isso que nós vamos procurar fazer. Esse mesmo roteiro, esse mesmo programa que vocês fazem em álgebra vetorial, nós vamos fazer no espaço de funções.